Hora da dúvida com uma pergunta clássica que a gente sempre recebe e eu acho que sempre vale a pena a gente falar sobre ela, que é a diferença entre demurrage e detention. Tem alguma coisa a ver com importação e exportação, Rodrigo? Não, infelizmente não. Assim, muitas pessoas querem acreditar que tem essa diferença baseada na importação e exportação, porque eu já percebi que mesmo depois de explicar, acabei de explicar para a pessoa continuou acreditando nessa ideia, mas ela é uma ideia muito ruim de se insistir, porque não permite a gente compreender o que está por trás da sobreestadia, né? Então, é importante a gente esclarecer essa dúvida. A diferença é muito simples, não tem a ver com o tipo de operação, tem a ver com se a taxa da diária, o valor da diária pelo atraso, ele é pré-fixado ou se ele vai ser apurado após a devolução do container ou a devolução do navio, né? Independentemente da sobreestadia que a gente esteja falando, é claro que aqui a gente está falando de container. Bom, então essa é a diferença. No demurge, o valor já está pré-estabelecido. O armador pode falar que houve um prejuízo diferente, pode querer argumentar que não é esse valor, mas se é aquele valor que foi pré-fixado, pré-estabelecido, foi combinado previamente entre as partes, é aquilo que vai valer. E no detention, não. Aí precisa se apurar. E é aqui que entra o ponto. Porque como é que se faz essa apuração? É a partir dessa pergunta e verificando essa diferença a partir desse ponto de vista que a gente está trazendo, que a gente começa a pensar, pô, realmente, como é que eu apuraria o valor da sobreestadia no caso de detention? Como é que eu apuraria? Aí a pessoa vai pensar, é o que dá na minha cabeça? Não, tem que ter algum critério. E o critério seria a perda de frete. Por isso, algumas pessoas, até no direito português, autores antigos do direito português, defendem que a sobreestadia, a natureza jurídica da sobreestadia é de adicional de frete. Por quê? Quando você precisa calcular, você precisa de um critério para apurar o quanto é devido em termos de sobreestadia, se utiliza a perda de frete. Mas não é nem esse ponto que eu quero entrar aqui, porque eu acho que a natureza é indenizatória, não é adicional de frete, realmente. Não partilho dessa opinião. Mas essa noção dessa diferença ela é muito importante para a gente entender isso. E quem é do mundo do container também compreender um pouco do mundo da sobreestadia de navio. Porque na sobreestadia de navio, diferentemente da sobreestadia de container, o que prevalece no mundo é o detention. O detention. Então, como é que o armador ele vai calcular e cobrar, caso haja detention, do consignatário ou do embarcador? Ele vai ver assim, não, esse navio ficou parado tantos dias, então isso me impediu de fechar um percentual de um frete ou um frete cheio, né, uma fração de um frete. Vai ser calculado nessas bases. E é assim que funciona na maioria dos casos da sobreestadia de navio. Agora, na sobreestadia de container, não. Tem essa questão, que tudo é demurrage. Não existe detention. Eu não vejo detention. Só vejo demurrage. Por quê? Ou por desconhecimento dessa diferença que a gente está comentando, ou simplesmente porque se criou essa cultura, né, de que um é exportação, outro importação, então também não se consegue perceber a realidade desse instituto. Então, para resumir, a gente tem que aprender mais com a sobreestadia de navio, tem que ver mais. A gente fez um vídeo também, quem quiser ver, está aqui no canal, sobre a diferença de sobreestadia de container no navio, que acho que pode complementar essa questão. Mas, basicamente, um é prefixado, os valores da diária, e o outro não. Essa é a diferença, em resumo. Opa! Seu... Tava no Opa! mudo. É... Pegadinha. Pegadinha, pegadinha.
Obrigada pela tua resposta. É uma pergunta muito comum e não fica acanhado de perguntar, não. Você que tiver dúvidas sobre direito marítimo e comércio exterior, mesmo que sejam perguntas do dia a dia, rotineiras, pergunte, porque é sempre o que é óbvio para mim, não é óbvio para você e tá tudo certo, tá bom? Sigam a gente nos canais do YouTube e no Instagram, Marchioli Minas. Esse é o nosso endereço. A gente se encontra. Até mais, Rodrigo. Obrigada.